Do livro Vinha de Luz, capítulo 117 de 180, Para Isto, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Para isto, porque para isto sois chamados. Pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque, no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo de sinal de solução, ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo do livro Vinha de Luz. Hoje, com o capítulo 117, que tem o título Para Isto. E ele, Emmanuel, utilizou esta passagem evangélica, anotada e dita por Pedro. Porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós,
deixando-nos o exemplo. A frase de Pedro é muito direta. Ele está dizendo que nós, ao sermos chamados, nós temos que ter o Cristo como exemplo, que padeceu por nós e deixando o exemplo. Isto é, nossas atitudes têm que ser acompanhadas do exemplo de Jesus. Emmanuel vai então iniciar a nos explicar a lição. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Vejamos aqui algumas palavras, para que a gente possa ter um melhor entendimento. A palavra imune significa que está protegido, que está resistente, desobrigado. A palavra desobrigado se adequa mais à lição. Desta forma, podemos entender que Emmanuel está dizendo que uma elevada percentagem de crentes considera-se desobrigado de todos os sofrimentos. Vejam bem a colocação tão direta de Emmanuel. Emmanuel, então, está nos afirmando que uma grande percentagem de nossa classe, que somos cristãos, acha que está desobrigado a ter sofrimentos. Isto é, quando vem o sofrimento, acredita que está sendo castigado por Deus, podemos assim dizer, ou outra coisa qualquer. Porque, no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Então ele explica por que ele fez aquela afirmação. Ele diz que no conceito destes que acreditam que não pode ter sofrimentos porque são cristãos, que aceitam a fé cristã, o fato de aceitar as fórmulas religiosas é o mesmo que subtrair-se à luta. Em outras palavras, uma vez que aceitou a fé cristã, então não tem que lutar, não ter que ter problemas e outras coisas mais para serem resolvidas, que na verdade nós sabemos que são oportunidades de crescimento. E aí ele continua dizendo, candidatando-se à beatitude, isto é, a felicidade completa, imperturbável. Então vejam bem que a lição ela leva para que a gente possa refletir. Será que nós estamos acreditando que nós temos que ficar nessa felicidade eterna e não termos nenhuma dificuldade na nossa vida, seja de forma profissional ou de forma familiar? É isso que ele fala. E ele continua dizendo que, na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. Ora, veja. Então, tem muitas pessoas que acham que aqueles que estão orando muito e, portanto, não têm que ter nenhum tipo de dor. É isto que ele está afirmando. Nesta outra parte, ele diz, o socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre,
doador de favores segundo as bajulações recebidas. Para melhor entender, vejamos. Aqui nós temos bajulações. Bajulações são adular. Ficar fazendo ali, meu Deus, você é magnânimo, é tudo, é o Senhor da Justiça, etc. Essas coisas. É uma bajulação. Enfim. Então, esta situação que ele diz que o socorro divino vai se assemelhar a essa proteção de um monarca. E o monarca que seria Deus, que ele doa esses favores segundo as bajulações que nós vamos fazer. E Deus, por acaso, quer ser bajulado? É claro que não, mas há pessoas que acreditam nisto. Acredita que o simples fato de ele bajular Deus, ele está ali com a proteção, como se fosse um monarca. E ele não precisa de mais nada a não ser esses favores que viriam de Deus. No segundo parágrafo, ele diz que a situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. A palavra diversa significa diferente. Então, a situação do aprendiz de Jesus é muito diferente. Em outras palavras, nós somos totalmente diferentes na nossa evolução. E cada um tem a sua história, tem suas vivências anteriores, um evoluiu mais do que o outro e tudo mais. O número de encarnações que já teve. Então, por isso que ele é muito diversa, esta situação do aprendiz. E diz ainda que os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidades e esforço. Inatividade, sabemos que é a pessoa que não age, que está com moleza, uma prostração, uma preguiça. E por isso, então, em isenção, sabemos que é aquele que está liberado. Que os títulos do Cristo não são os da inatividade. Então, se nós pretendemos evoluir, nós vamos trabalhar. Não podemos ficar inativo, ou seja, sem atividade nenhuma. E também com nenhuma responsabilidade e esforço. Nós teremos que ter responsabilidade e esforço no nosso caminhar. Continua dizendo que todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. Ele está falando para nós que todos os chamados ao trabalho evangélico, nós não podemos esquecer as necessidades do serviço. Na lição anterior, ele fala da necessidade de nós evoluirmos moralmente, intelectualmente. E este moralmente, ele tem que ser doar, não somente uma cesta básica, mas também doar o nosso próprio esforço, o nosso tempo para as pessoas mais carentes. Estas são as necessidades do serviço. E diz ainda que o mestre naturalmente precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. A palavra prescindirá significa que dispensa, que não tem necessidade. Mas como ele está falando não prescindirá, significa que precisa. Dessa feita, o mestre, naturalmente, precisa de companheiros que nele confiam. Vai precisar de que eles possam ser colaboradores fiéis de sua obra. Desta forma, ele está nos aguardando. Nesta outra parte,
Ele diz, seria justo, ele está fazendo uma pergunta, seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Esta frase é muito interessante porque faz com que nós possamos refletir. Ele está ofertando um exemplo que, no caso de uma pessoa que está devendo a outra, a pessoa emprestou um dinheiro, por exemplo, uma determinada pessoa ou um determinado conhecido, ele fica de pagar aquele dinheiro, aquele empréstimo. Só que toda vez que ali se encontra juntos, o que pegou o dinheiro emprestado não se fala em pagamento. Ele, vou pagar amanhã, e isso vai levando os dias. Ele faz esse paralelo de uma pessoa que emprestou dinheiro, por exemplo, a uma outra, e esta outra não quer pagar. Ele faz esse paralelo como se fosse aqui a generosidade do credor, que é de Deus. Então Deus está confiando em nós, assim como aquele credor também confiou. Se Deus está confiando em nós, está sendo generoso conosco, com todas as coisas que nós temos recebido, como que nós vamos saldar esse débito? Se não ajudá-lo na sua obra, não é isso? Nós temos que ajudá-lo na sua obra, na obra de Deus e na obra de Jesus, que é a mesma coisa. E continuo dizendo que não somente os homens vivem na lei de permuta. Ou seja, eu empresto, eu tenho que receber de volta. Se eu vendo, eu tenho que receber pela venda. Ele diz que não é somente os homens, não. Deus também exige que seja esta a lei, que ele é bondoso, ele nos faz tudo aquilo que é possível para nós, de bem, mas nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que ele diz ainda que as forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. Ele está afirmando que as forças divinas também utilizam este mesmo princípio. O princípio que nós recebemos de Deus. Portanto, nós temos que doar também para o nosso irmão, seja uma palavra, seja um dinheiro, seja também um amparo, de forma geral. Ele continua dizendo que o Mestre Celestial ensina a todos. Em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. Olha que interessante. Ele faz outra comparação. O aluno que está numa série qualquer, se ele não estudar, ele vai ter que repetir o ano. E desta forma vai repetindo o outro, vai repetindo. E é exatamente isso que ele está fazendo paralelo. O paralelo que nós e o Mestre Celestial, que é Jesus, nós não podemos ficar todas as encarnações fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos vícios, não fazendo nada para que possamos contribuir com a obra do Mestre. E ele disse que nós estaríamos em bancos escolares da experiência humana como alunos preguiçosos e inquietos. Vejam bem. Nesta outra parte, ele diz que é indispensável que as turmas de bons obreiros
se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Olha que importante essa colocação também. Ele diz que é indispensável, ou seja, não podemos deixar de fazer, que como obreiros que somos, que nós temos que nos dirigir às zonas de serviço. O que é a zona de serviço? Nós temos que procurar as pessoas, ou como também podemos nos deparar com ela na rua, coisa parecida, e nós temos que ali estar preparados para os testemunhos dos ensinamentos de Jesus. E Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Ele está se referindo à frase lá no início que Pedro colocou, e ele está dizendo, Emmanuel, que é uma maneira magistral, que significa de forma completa. E realmente é muito claro a lição e também claro pela a lição de Pedro que nos deu aqui. E diz ainda que a afirmativa simples indica os discípulos leais. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Desta forma, Emmanuel está aqui também colocando o último parágrafo de forma de encerramento. Ele diz deste jeito: a afirmativa simples de quem? Do apóstolo Pedro, indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Desta forma, nós temos que ver os obstáculos como oportunidades de crescimento. E nós não estamos imunes pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de estarmos estudando o Evangelho. De qualquer forma, nós vamos ser convocados a sofrer para que nós possamos evoluir. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.